Então vamos lá, queridão. Olha só. Esse os é artigo, Valério, e todo artigo é adjunto adnominal. Esse 5, morfologicamente, gramaticalmente, ele é um numeral adjetivo. E todo numeral adjetivo, sintaticamente, também será um adjunto adnominal. Pois o adjunto adnominal é o termo que vai determinar o substantivo alunos, que vai qualificar o substantivo alunos. Valério, todo numeral adjetivo, ele é sintaticamente um adjunto adnominal? Sim. Primeiros é um outro numeral. Numeral que acompanha o substantivo é numeral adjetivo. E todo numeral adjetivo, sintaticamente, ele é adjunto adnominal. E o adjunto adnominal, ele se refere a um substantivo. Valério, eu estou percebendo que só existirá adjunto adnominal, sintaticamente, se morfologicamente existir um substantivo. Sim. Adjunto adnominal. Adjunto tem que estar junto do nome. E o nome é o substantivo. Ok? Se não houver substantivo, morfologicamente, não haverá sintaticamente o adjunto adnominal. Classificados. Classificados está qualificando o substantivo. Termo que qualifica o substantivo, atribuindo uma qualidade, atribuindo uma condição, uma característica, é adjetivo morfologicamente. E o adjetivo, ele desempenha duas funções sintáticas na língua portuguesa. Quando você vir um adjunto, quando você vir um adjetivo, o adjetivo vai desempenhar duas funções. Ou será adjunto, tem que estar junto do substantivo, ou predicativo, tem que estar isolado do substantivo. Esse caso aqui, classificados, ele é adjetivo, mas ele se refere ao substantivo alunos. E os dois, tanto alunos quanto classificados, ambos estão dentro da mesma função sintática. Todo adjetivo ao lado do substantivo, participando de uma mesma função sintática, esse adjetivo será classificado como adjunto adnominal, já que ele estará qualificando o substantivo alunos. Ah, professor, então a função sintática maior é o sujeito, os 5 primeiros alunos classificados. Essa é a função sintática maior, que é o sujeito simples. Dentro da função sintática maior, nós teremos aqui os subconjuntos. Nós teremos aqui os adjuntos adnominais. O os é artigo, todo artigo é adjunto adnominal. 5 é numeral adjetivo, todo numeral adjetivo é adjunto adnominal. Primeiros é numeral adjetivo, todo numeral adjetivo é adjunto adnominal. Classificados é adjetivo, está ao lado do substantivo, ambos estão juntos dentro de uma mesma função, ele é adjunto adnominal. Ok, depois que você achou o sujeito, que é o conjunto, que é a função sintática maior, achou o núcleo do sujeito, estabeleceu a concordância verbal, voltou ao sujeito, pegou as outras classes gramatical, deu a ela as funções sintáticas correspondentes, aí você vai agora para a transitividade verbal. Olha a transitividade do verbo. Ó, os 5 primeiros alunos classificados conhecerão. Agora eu tenho que saber se esse verbo é transitivo, se ele é verbo intransitivo ou se ele é verbo de ligação. Atenção, se ele for verbo intransitivo, ele terá sentido completo. Vamos ver se ele tem sentido completo. Os 5 primeiros alunos classificados conhecerão. Tem sentido completo? Não. Esse verbo conhecer traz o sentido completo ao sujeito alunos? Não. Não traz o sentido completo. Se não traz o sentido completo, ele não pode ser verbo intransitivo, já que o verbo intransitivo, ele traz um sentido completo ao seu sujeito. Quando eu digo Valério morreu, Valério caiu, Valério desapareceu, esses verbos trarão sentido completo ao sujeito. Ambos são intransitivos. Então, esse verbo não é intransitivo. Esse verbo aqui, ó, não pode ser de ligação. Por que não pode ser de ligação? Porque o verbo de ligação não pode exprimir uma ação. Conhecer é uma ação. Verbo de ligação não exprimirá uma ação. Então, não é verbo de ligação. Já que o verbo de ligação também vai ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Ok, então esse verbo, ele é um verbo transitivo.
Verbo transitivo é o tipo de verbo que não traz o sentido completo ao sujeito. Os 5 primeiros alunos classificados conhecerão. Esse verbo conhecer traz o sentido completo ao sujeito? Não, ele é verbo transitivo. Mas o verbo transitivo pode ser direto, precisa de um complemento verbal chamado de objeto direto sem preposição. O verbo transitivo pode ser indireto, pede um complemento verbal chamado de objeto indireto com preposição. O verbo transitivo pode ser direto e indireto, que de um jato só vai pedir 2 complementos, um objeto direto sem preposição e outro objeto indireto com preposição. Aí você me diz, como é que eu sei a transitividade do verbo? O contexto. Vamos ao contexto? Os 5 primeiros alunos classificados conhecerão. Aí você faz a pergunta para o verbo. Quem conhece, conhece algo. Conhece alguém. Quem conhece, conhece algo, conhece alguém. Pede complemento é transitivo. O que é que vão conhecer? O que os alunos vão conhecer? Aquela belíssima região serrana. Aquela belíssima região serrana está completando o sentido do verbo conhecer. Então ele é transitivo. Agora esse complemento, aquela belíssima região serrana, ele está regido de preposição ou sem preposição? Sem preposição. Nós não temos preposição aqui, ó. A, para, perante, por, se não tem preposição, esse verbo é classificado como transitivo direto. E o transitivo direto pede um complemento verbal chamado de objeto direto. Os alunos conhecerão o quê? Aquela belíssima região serrana. Aquela belíssima região serrana está completando o sentido do verbo transitivo direto. Então, aquela belíssima região serrana é chamada de objeto o quê, por favor? Direto. E o objeto direto, ele é um termo integrante. Ele é um termo integrante? Sim. É uma função sintática? Sim. Agora, cadê a palavra mais importante dentro da função sintática aqui? Dê-me aí a palavra mais importante. Valério, qual que é a palavra mais importante dentro do objeto direto aqui, por favor? É aquela? Não. É belíssima? Não. É serrana? Não. É o que, por favor? Região. Então, a palavra mais importante aqui, ó, dentro desse complemento verbal, dentro do objeto direto, é a palavra região. Se a palavra mais importante aqui é região, região substantivo. Então, eu tenho um núcleo só. Então, aquele é um objeto direto, o quê, por favor? Simples. Ele é um objeto direto simples, porque ele só tem um núcleo. Se houvesse 2 ou mais núcleos, seria um objeto direto, o quê, por favor? Composto. Agora, queridão, olha só que legal. Você vai se emocionar. Volta aqui comigo, por favor. Dentro do objeto direto, eu achei o núcleo. É o substantivo. O substantivo, geralmente, ele é núcleo de função, o quê, por favor? Sintática. Ele é núcleo de função sintática? Sim. Na ausência do substantivo, o núcleo passa a ser o pronome substantivo, ou passa a ser o numeral substantivo, ou uma palavra substantivada, e etc. Agora, volta. Achei o núcleo. Esse aquela é um pronome. O pronome na língua portuguesa, que nós vamos aprender neste curso, pode ser adjetivo e pode ser substantivo. Esse aquela é um pronome, ó. Pronome que acompanha o substantivo é um pronome adjetivo. Todo pronome adjetivo, simpaticamente, ele é adjunto adnominal. Pois o adjunto adnominal, ele está determinando a região. Ele está qualificando a região. Todo pronome adjetivo é adjunto adnominal. Agora, belíssima, morfologicamente é adjetivo. Esse adjetivo, ele se refere ao substantivo? Sim. Ambos estão juntos dentro de uma mesma função sintática? Sim. Tanto belíssima como região compõem a mesma função sintática? Sim. Todo adjetivo que fizer referência ao substantivo, ambos juntos de uma função sintática, esse adjetivo será chamado de adjunto adnominal, pois ele estará determinando, qualificando o substantivo. Serrana morfologicamente é adjetivo. Esse adjetivo se refere ao substantivo região? Sim. Ambos estão juntos de uma mesma função sintática, no caso aqui é o objeto direto? Sim. Então, serrana também é adjunto o quê, por favor? Adnominal, pois está determinando a região, o substantivo. Ok, Valério?
Veja que eu estou colocando aqui a oração na ordem direta. Primeiro eu achei o sujeito, depois eu vou ao verbo, depois do verbo eu vou ao complemento do verbo, colocando a oração na ordem, o que, por favor? Direta. Agora vamos continuar. Olha só que legal, o período ainda não está fechado. Valério, os 5 primeiros alunos classificados conhecerão aquela belíssima região serrana. Onde? Onde eles vão? Onde esses alunos vão conhecer aquela belíssima região serrana? Onde? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, está modificando o verbo conhecer. Ó. Palavra, expressão, oração que modifica verbo é adjunto adverbial. O adjunto adnominal se refere a substantivo. Ó. Os 5 primeiros e classificados são adjuntos adnominais do substantivo alunos. Aquela belíssima serrana são adjuntos adnominais do substantivo região. Então, adjunto adnominal se refere a substantivo. Adjunto adverbial se refere ao verbo. Então, os alunos conhecerão a região onde? No Rio de Janeiro, é o lugar. No Rio de Janeiro modifica o verbo. Então é um adjunto adverbial. Agora, os adjuntos adverbiais só podem ser classificados de acordo com o sentido da oração. A interpretação interpreta. No Rio de Janeiro não é o lugar que os alunos vão conhecer a região? Sim. Então traduz a circunstância. O lugar, portanto, é um adjunto adverbial de lugar. E esse adjunto adverbial de lugar, no Rio de Janeiro, ele é representado por uma palavra? Não. Ele é representado por mais de uma palavra. Se é mais de uma palavra no Rio de Janeiro, morfologicamente é uma locução adverbial, que nós vamos aprender neste curso. Valério, então o que está em cima é a análise o quê? Abençoado, morfológica. O que está embaixo é a análise o quê, por favor? Sintática, é a função. Então, Valério, para eu aprender a análise sintática, eu preciso da análise morfológica. Dá uma olhadinha aqui para mim, queridão. Para eu aprender a análise sintática, eu preciso da análise morfológica. Eu preciso da forma. Eu preciso da classe variável e da classe invariável. Sem dominar a análise morfológica, é impossível fazer a análise sintática. Então, vamos começar pela introdução, análise morfológica. Depois, vamos ao desenvolvimento, análise sintática. E a conclusão vai ser a junção das duas análises. Análise morfossintaxe, que é a junção da morfologia da sintaxe. Então, aprenda análise morfológica para você não errar a sintaxe. Você não vai errar a sintaxe de concordância verbal, a sintaxe de regência verbal e nominal, a sintaxe de colocação pronominal, que é o emprego da próclase, o emprego da ênclase e o emprego, o que, por favor, da mesóclase. Então, você tem muita dúvida em análise sintática porque falta a base, falta o sólido, que são as classes, o conhecimento das classes variáveis e das classes, o que, por favor? Invariáveis. Neste curso, nós vamos trabalhar minuciosamente as 10 classes gramaticais, o substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral. Então, você vai me acompanhar no básico, para que você jamais tenha dúvida no avançado. Ok, querido? Venha comigo aqui na tela, por gentileza. Deixa-me colocar aqui, ó. Então, Valério, deixa-me colocar aqui, ó, para você entender. A análise morfológica, eu trabalho as classes gramaticais, pegando cada palavrinha e embasando em uma classe variável e invariável. A análise sintática é o que está embaixo. Eu trabalho os termos essenciais,
sujeito e predicado, os termos integrantes, objeto direto, predicativo, complemento nominal, agente da passiva. E os termos acessórios, adjunto, adnominal, adjunto, adverbial e aposto, né? E o próprio vocativo. Muito bem, Valério. Nós podemos colocar aqui, ó, para ficar bem claro para você, ó, podemos colocar uma nota aqui, ó. Essa nota, nós podemos fazer o seguinte, ó. Ó, nós podemos colocar aqui, ó, morfossintaxe. A morfossintaxe é a junção. É a junção da análise morfológica, da análise o quê, por favor? Sintática, ó. É a junção, ó, da análise morfológica, olha lá, é a junção da análise morfológica, da análise o que, Valério? Sintática. Junção da análise morfológica, da análise sintática. Ó. Até porque morfo, ó, Valério, morfo, aqui, ó, nós estamos trabalhando a morfologia. Morfo é a morfologia. É a morfologia, é a forma da palavra. É a forma da palavra? Sim, ó. Eu trabalho aqui a classe gramatical. Eu trabalho aqui a classe gramatical. E a classe gramatical que eu estou trabalhando, abençoado, é a classe variável. Olha lá. Classe variável, que são 6. E a classe o quê, por favor? Invariável. E a classe invariável, que são quantas? 4. Então, morfossintaxe é a junção da morfologia com a sintaxe. Ok, professor? Então, você está me dizendo aqui claramente que morfo é a morfologia, é a forma, é a classe gramatical, é o estudo da formação das palavras, que eu nem vou aprofundar nisso. Agora, a sintaxe vai trabalhar o quê, Valério? A sintaxe, ela vai trabalhar aqui, ó, minudentemente, puxar para cá, ó. A sintaxe, ela vai trabalhar aqui, ó, a função sintática. Ela vai trabalhar a função sintática que a palavra desempenha dentro daquele contexto. Função sintática vai trabalhar aqui, ó, a combinação. Trabalha a combinação. E é a combinação entre os termos, as orações e o período. Perfeito, por favor, Valério, perfeito, querido. Então aqui a análise sintaxe, a sintaxe é o comportamento. É o comportamento que a palavra exerce dentro de uma estrutura sintática. É a morfossintaxe. Querido, falta só uma coisinha aqui, ó. Poxa, professor, ainda falta coisa? Sim, tá faltando somente um detalhe aqui, ó. Ó, os 5 primeiros alunos classificados conheceram aquela belíssima região serrana no Rio. Aqui nós temos aqui, ó, o predicado. O predicado é tudo aquilo que se fala a respeito do sujeito. O predicado é uma fofoca da vida do sujeito. Conhecerão aquela belíssima região serrana no Rio de Janeiro é uma informação que está sendo dada ao termo essencial sujeito. Então aqui é o predicado. Predicado é toda a informação que se dá a respeito do sujeito. Mas o predicado pode ser verbal, nominal e verbo nominal. Predicado verbal, ó, ele tem verbo. Então, predicado verbal, ele tem verbo. Aqui eu tenho um predicado verbal. Predicado verbal, e o núcleo do predicado verbal é o próprio verbo. Valério, para que nós tenhamos predicado nominal. Predicado nominal, o verbo tinha que ter verbo de ligação. Verbo de ligação e predicativo de sujeito. Aí o núcleo seria o próprio predicativo de sujeito. Predicado verbo nominal. Teríamos um verbo transitivo,
um verbo intransitivo e teremos um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Aí o predicado seria verbo nominal. Nesse caso, haveria dois núcleos. O verbo, representando o predicado verbal, e o nome, representando o predicado nominal. Então aqui, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma análise morfossintaxe. A análise morfológica está em cima. A análise sintática está o quê, por favor? Embaixo. Queridão, quero te perguntar, deu para você? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quero te perguntar, você gostou da análise morfológica, da análise sintática? Juntando as duas, análise morfossintaxe. Não se preocupe, porque neste curso eu não entrarei diretamente na análise sintática. Não vou ensinar diretamente o que é sujeito, objeto direto, complemento nominal. Não! Porque se eu for diretamente na análise sintática, você não entenderá. Então nós vamos começar pela análise morfológica, mostrando as 10 classes gramaticais, para depois partamos para a análise sintática. Aí, meu irmão, a sua vida será totalmente diferente. Vamos tomar uma água e voltaremos.